Nas últimas semanas, países como o Reino Unido, França, Espanha e Dinamarca rebaixaram a pandemia em endemia. E isso gerou no mundo muita atenção a esses países com essa atitude. Na prática, rebaixamento de pandemia em endemia naturaliza a presença da Covid-19 nesses locais e reduz todas as restrições que antes eram importantes, como por exemplo, passaporte vacinal, uso da máscara, o evitar as aglomerações e a higiene das mãos. Isso tudo pode gerar um pico, um surto de novos casos nesses países e até mesmo o surgimento de novas cepas. Por isso que o mundo todo está muito atento para observar exatamente o que vai acontecer nesses países com essa atitude que para alguns cientistas é muito precipitado. Endemia, vale lembrar, não é o fim da Covid. Muito pelo contrário, é a sua persistência no meio, causando casos e óbitos, e isso se transformou em algo a ser naturalizado. Vamos observar ao longo desse vídeo qual a opinião dos cientistas sobre esse rebaixamento e será que isso não é cedo demais, principalmente para o Brasil? Você vai descobrir tudo isso hoje no canal Descomplica aí PhD. Meu nome é Lisandro Borges. Esse é um prazer enorme ter você aqui comigo assistindo o vídeo. Por favor, curte e compartilha, dá um joinha aí, que é muito interessante para o nosso canal, que você compartilhe, curta e se inscreva, claro, se isso for importante para você, no nosso canal, para continuar recebendo vídeos exatamente como esse. Vamos ao vídeo então, roda a vinheta. Pessoal, então o que é uma endemia? Só para você entender. Endemia é a presença constante e gradativa de uma determinada doença na sociedade, com casos e óbitos em números estáveis, que pode acontecer localizado ou em períodos sazonais. Pô, traduza, não entendi muito bem. Eu explico. Eu tenho uma doença que vai ter casos e óbitos mais ou menos fixos. 1.500 casos por mês e 5 óbitos, por exemplo. E não sobe e nem desce em relação a esses números. Não há pico de casos, como a gente viu nas 3 ondas que acometeram o Brasil ao longo do 2020, 2021 e agora 2022. Significa dizer, então, quando eu transformo a pandemia em endemia, que a quantidade esperada de casos e mortes de determinada doença se mantém estável, não aumenta e nem diminui. E aí o exemplo de doença endêmica ou endemia é o herpes, ou a doença causada pelo herpes, as feridas causadas pelo herpes, herpes tipo 1, herpes tipo 2. É um vírus que causa lesões, feridas pontiformes, normalmente no lábio, na região oral e na região também genital. E é uma doença endêmica. Pra você ter uma ideia, 2/3 da população global acima dos 50 anos já tiveram contato com herpes vírus e tem o vírus lá latente, esperando, né, quando eu tenho uma queda na imunidade ou quando eu tenho um estresse muito grande, o herpes vai lá e aparece no indivíduo. Ele não tem cura, ele continua no organismo. Ele tem um tratamento, que é o aciclovir, que passado no local da lesão, ele reduz o tempo de presença do vírus naquela lesão. Isso é o herpes. E eu tenho outros exemplos de endemia, como por exemplo a tuberculose, a AIDS, que já causou muito problema no Brasil, mas graças ao nosso excelente programa de tratamento do paciente com HIV, hoje nós temos a AIDS como uma doença endêmica. Ela tem casos e óbitos normalmente fixos e estáveis no nosso país e em outros países também que conseguem tratar e controlar muito bem a AIDS. Agora eu vou falar da malária, que também é uma doença endêmica. Só que a malária é muito mais abrangente. Eu tenho a malária em países tropicais, no continente africano eu tenho muitos casos
de malária. E a malária, só para você ter uma ideia, ela acometeu 240 milhões de pessoas só no ano de 2019. E 640 mil pessoas morreram de malária ou das sequelas da malária ao longo daquele ano. Então, causa muitos casos e muitos óbitos, mas num número constante, sempre mais ou menos nessa média de casos e óbitos. Pra você ter uma ideia, a letalidade hoje da Covid-19, ela está em 0,25%. Mas no início da pandemia, ela já foi 1 a 2%. Ah, mas 0,25% tá bom. Não, não tá. Na gripe, eu tenho uma letalidade de 0,1%. Então a Covid-19 ainda mata mais do que a própria gripe. Ponto importante, ponto número 2. A endemia, o que ela vai significar? Quando ela for decretada no Brasil, por exemplo. Ela vai significar o fim das restrições. Então não precisa mais usar o álcool gel em lojas, não precisa mais o álcool 70, não vai se medir mais a temperatura nos ambientes, as aglomerações estão liberadas, a máscara não será mais necessária e a vacinação será anual, mas também não será exigido o passaporte vacinal. E aí todos os pesquisadores, inclusive eu, temos a unanimidade em que é importante investir em educação em saúde, para que as pessoas, por exemplo, quando tiverem sintomas gripais, usem a máscara. Fiquem em casa quando tiverem os sintomas gripais. Não vão trabalhar e não vão na festa, para assim evitar de contaminar outras pessoas. Isso é educação em saúde, isso é o bom senso. E é claro, as pessoas que têm suscetibilidade, os idosos, as pessoas imunodeprimidas, as pessoas que estão em tratamento para câncer, por exemplo, as pessoas que têm uma cardiopatia, as pessoas que têm diabetes, é interessante continuar usando a máscara, principalmente quando eu tiver ainda a circulação do vírus como eu estou vendo hoje. No item 3, é um momento, será, no Brasil, da gente transformar a pandemia em endemia? Os pesquisadores acreditam que ainda não é o momento, porque ainda estamos com o número de casos e óbitos em crescente. Esses casos ainda não baixaram, eles continuam oscilando. Então eu tenho ainda uma quantidade de casos e óbitos superior a qualquer outra doença. Segundo a Universidade de Washington, a partir de maio, eu teria uma redução mais drástica de casos e óbitos. Aí talvez seria um momento da decretação, então, da endemia no Brasil. Lembrando que só a OMS tem o poder de transformar a Covid-19 de pandemia em endemia. E essas atitudes são isoladas de alguns países que a OMS ela apoia, mas ela não embasa na sua determinação geral. Segundo um artigo excelente publicado por um pesquisador da Universidade de Harvard, ultimamente, um dos grandes trabalhadores na área da Covid-19, ele relata o seguinte, eu vou botar aqui na descrição o artigo dele, é uma publicação feita na revista Lancet, que essa transformação de pandemia em endemia, na verdade é uma preguiça de muitos gestores para não fazer o que tem que ser feito. Porque é mais interessante, né? Quando eu decreto que é uma endemia, eu não preciso mais ter tanto cuidado e tanto controle em relação à Covid-19 como eu tinha. Termina a vigilância e eu terei uma vigilância mais sentinela. O que é isso? Eu só vou testar quem internar no hospital ou nos ambulatórios e as pessoas sintomáticas. E o último ponto, o mais importante, o Brasil tem condição de estabelecer uma endemia. O Brasil agora está em queda de casos e óbitos, como eu acabei de falar. Mas ainda nós temos muita gente que não voltou para a segunda e para a terceira dose. E muitos idosos que ainda não tomaram a quarta dose. Então ainda é muito prematuro para pensar em qualquer coisa diferente de investir em vacinação no Brasil. Terceira dose e quarta dose e buscar os faltantes.
Essa deveria ser a prioridade hoje dos governantes. E não reduzir as medidas que são elas que têm segurado os casos até o momento. Espero que tenha gostado muito do vídeo. Curte e compartilha com quem é próximo a você. E até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. A gente está atento aqui, tudo relacionado à ciência e à Covid-19. Beijo e até o próximo vídeo. Fui!